aí uma calcinha original de 1900, gente. Na real é uma combinação eduardiana, mas como ela era roupa íntima, acho que eu posso chamar de calcinha também. E nesse vídeo nós vamos analisar os detalhes e apreciar a beleza de uma lingerie de 1900 todinha feita à mão, que chegou praticamente intacta aos dias de hoje. Meu nome é Pauline Kiser, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica, e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você está chegando por aqui hoje, seja muito bem-vindo. Nesse canal a gente fala sobre história da moda a partir do estudo de documentos e de objetos originais do período. Sem sensacionalismo, sem fake news históricas e sem informação tirada do... Já faz alguns anos que eu venho montando para mim um acervo de peças históricas originais para meu estudo e algumas delas, inclusive, já têm vídeos próprios aqui no canal. A capa de veludo bordada de 1890, um avental de salão de 1910 e um vestido de chá da época do Titanic. Mas eu ainda tenho muita coisa para mostrar para vocês, então se você quer que eu faça vídeo sobre as outras peças históricas originais do acervo, tem algumas coisas que você pode fazer para me ajudar. Você pode se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar seus likes e seu comentário, porque isso é de graça e isso é muito importante. Mas você também pode contribuir financeiramente para o canal. Você pode adquirir as nossas canecas exclusivas com os nossos parceiros da Ide Maria personalizados, mas você também pode contribuir mensalmente com um valor fixo, se tornando membro aqui no sistema do YouTube, um apoiador lá no apoia.se/amodista do Desterro, que além de você contribuir para que eu possa produzir mais conteúdo gratuito e trazer mais peças analisadas para vocês têm acesso a uma série de recompensas que vocês conferem diretamente nas páginas de assinatura. Mas se você não puder contribuir com um valor fixo todo mês, você pode pingar um Pix eventualmente pra gente nessa chave que está aparecendo em algum lugar aqui na tela. A combinação é uma peça que surge no guarda-roupa feminino entre 1860 e 1870. Ela é basicamente a fusão de duas peças que antes eram usadas separadamente. A chemise, ou camisa íntima, e a calçola. Mas as combinações só foram se tornar realmente populares a partir dos anos 1880 e se tornaram praticamente o padrão da lingerie feminina dos anos 1890 em diante, quando elas ganharam sua forma definitiva, que é uma regata decotada na parte de cima, com um decote geralmente regulado com uma fitinha de seda, e a calçola com as pernas mais largas, geralmente aberta no meio das pernas. Existe até hoje uma pequena discussão se a combinação era usada por cima do espartilho ou por baixo do espartilho. Mas a maioria das fontes e dos pesquisadores concordam com o fato de que ela seria a primeira camada de roupa no corpo, então ela seria usada por baixo do corset. Quando a gente olha para as lingeries do começo de 1800, elas eram puramente funcionais, brancas, com pouca ou nenhuma decoração. O equivalente regência daquela calcinha feia, porém grande e confortável, que a gente guarda para os dias em que está menstruada ou só de mau humor mesmo. Ou seja, uma peça que é mais pensada pelo viés da funcionalidade do que pelo viés estético. Mas a partir dos anos 1850, essas roupas íntimas começaram a ser mais decoradas e também delicadas, ganhando babados, rendinhas, bordados, e buscando cada vez mais serem bonitas e não só cumprir uma função básica de roupa íntima. E esse movimento tem tudo a ver com o desenvolvimento da ideia de que a roupa íntima feminina podia ser sexy. Inclusive, ali nos anos 1890 se tornou moda usar uma anágua de seda com babados na barra por cima das anáguas de algodão. Porque aí quando a mulher andasse, a anágua de seda fazia um barulhinho característico. Na literatura de ficção, muitas vezes esse barulho é descrito pelos autores com um tom realmente sensual, mas nos livros de etiqueta é quase sempre descrito como sendo uma coisa vulgar. Essa peça maravilhosa veio de um acervo dos Estados Unidos e foi trazida para o Brasil pela minha amiga Flávia Guinho, do La Mode Illustrée Boutique. A Flávia só atende pelo Instagram, então eu estou deixando a arroba dela destacada aqui na tela e também na descrição para que você possa conhecer o acervo do La Mode Illustrée. E agora, sem mais delongas, vamos examinar essa belezinha de calcinha de 1900.
Como sempre, as coisas da Flávia vêm muito limpinhas, muito cheirosas. Ela faz um ótimo trabalho de curadoria, de higienização das peças e é super seguro de comprar com ela justamente por isso. Ok, aqui à frente dela. Vamos começar pela frente, então. Uau! Cara, ela é muito linda. Eu nunca achei que eu fosse ter um negócio desse na minha mão. A perna dela é tão grande, tão rodada, que simplesmente não cabe as duas pernas em cima da mesa para mostrar para vocês. E, obviamente, eu não vou colocar isto aqui no chão para poder abrir a perna toda, mas essa aqui não é a fita original dela. Isso aqui já é uma fita sintética. É muito difícil que uma fita original desse período se preserve tão perfeitinha assim, mas a Flávia sempre procura alguma coisa que seja parecida e ela manda com fitas que são fitas de cetim de boa qualidade. Uau! Olha a qualidade desses bordados. Vou até dar um zoom. Uau, olha a qualidade desse bordado. Gente, é absurdo. E todo bordado à mão, a gente consegue ver nitidamente que o bordado foi feito à mão. Até aqui na frente, o acabamento, ao invés de ter uma bainha, a borda é feita com essas ondinhas bordadas que eu nunca lembro o nome, mas, como sempre, vai aparecer alguém nos comentários para dizer que eu não entendo absolutamente nada de costura e vir me corrigir o nome que eu disse que eu nem sabia. Essa renda é uma renda de algodão ainda, mas já é uma renda feita à máquina. Pelo toque a gente sabe que é algodão. Dessa vez eu tenho certeza do tecido. Isso aqui é uma cambraia de algodão, certeza. Mas olha, ele é todo finalizado com essa técnica de bordado, que é uma coisa que a gente vê realmente nos manuais de costura desse período, especificamente para lingerie. Ah, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês, porque o passa-fita também é feito à mão. Olha que delícia. Muito delicadinho, e ele é bem pequenininho, isso aqui é uma fita número 1. Nossa, gente, a finalização disso aqui é absolutamente impecável. Vocês sabem que eu tenho outras peças dessa época na minha coleção, mas nenhuma com este nível de acabamento. Deixa eu mostrar pra vocês essa costura do ombro aqui. Porque a costura do ombro não é uma costura como a gente usaria. É o que se chama de costura aberta, mas ela é absolutamente microscópica. Ó, meu dedo aqui, só para vocês terem uma noção de escala. E ela é feita... A união dela é feita com um ponto palito, um ponto ajur. É absolutamente maravilhoso. Aí, com essa delicadeza toda, você imagina por que essa peça sobreviveu, porque ela deve ter sido pouquíssimo utilizada. A cintura dela também é com passa-fita, para que ela seja regulável, então ela é mais volumosa aqui na parte de cima, franzida na cintura. Deixa eu abrir a cintura aqui pra gente poder visualizar. Vamos desenfiar um pouco essa fita aqui. Essa aqui já é um passa-fita que não foi feito à mão, ele é comprado pronto, ele é uma peça feita em máquina. E sim, gente, já tinha renda produzida à máquina, a gente tá falando de 1900, a gente não tá falando de 1600. Então, essa parte aqui, o volume do busto. Na cintura ele é todo franzido, ela não tem pences, ele é só franzido mesmo. Vamos dar um zoom aqui. Com pontos muito pequenininhos. Mas esses pontos daqui, eles estão muito regulares, eles não variam de tamanho, então eu diria que ela foi... As costuras estruturais dessa peça foram feitas à máquina. E só a parte de acabamento mesmo é que foi feita à mão, porque não tem variação de tamanho nos pontos. Nem de angulação, eles estão absolutamente retos e absolutamente parelhos, isso é característico de costura à máquina. Mas eu quero dar uma explorada no restante dessa peça, então vamos abrir
o zoom pra gente ver o restante. Bom, como eu disse, ela fecha aqui na cintura com um passa-fita. Pro manequim, para as medidas atuais, ela seria o manequim 36. Minha teoria, minha hipótese. Talvez isso aqui tenha sido feito pro casamento, por isso foi pouquíssimo usada. Não é uma peça de uso no dia a dia, pelo nível de acabamento e pelo tipo de costura que é utilizada, porque não era uma peça que resistiria ao dia a dia, ou uma peça de casamento, ou que foi feito para alguma outra ocasião especial. Aqui na frente, a gente tem uma carcela. Ela fecharia assim. Só que vocês podem ver que ela não fica completamente fechada, ela não tem botões. Isso é um tipo de construção que a gente vê na época. E apesar disso aqui ser uma combinação, uma das coisas que eu achei curiosa é que esse modelinho especial não tem as pernas abertas, o entrepernas aberto. O que reforça a minha hipótese de que não era uma peça para uso no dia a dia, porque ela seria muito pouco prática. Então, possivelmente foi uma peça pensada para ser vestida por poucas horas, só em algum momento específico mesmo. E uma coisa que é muito curiosa, ela é toda remendada, e os remendos são originais da construção, eles não foram feitos depois, e eu vou mostrar para vocês por quê. Só olha o tamanho da perna dela. É muito aberta, e ela é cortada no godê, ela é cortada no viés do tecido. Isso aqui consumiu uma quantidade muito grande de tecido. Então faz sentido a gente pensar que se faltava na largura do tecido, era uma coisa que iria ser emendada. Então, antes de falar sobre as emendas, deixa eu falar sobre as decorações laterais. Eu vou virar ela aqui um pouquinho. Porque ela tem essa abertura aqui na lateral, decorada com a mesma renda do busto, muito delicada. E ela tem uma fita de cetim número 0 passada. Essa fita aqui, ela tá presa junto com a costura dessas aberturas do passa-fita. Então, essa aqui eu desconfio que seja de fato a... Desconfio não, quase que certeza que essa aqui é a fita original. Então, tem essas florzinhas aqui, essas florzinhas foram feitas e depois aplicadas aqui, elas não foram bordadas direto no tecido. Que delicadeza, são duas camadas, são duas peças de renda que foram montadas juntas, para ficarem um pouco mais largas. Uma coisa super comum de a gente encontrar na construção da época. Quando a gente olha a distância, parece que é uma peça só, mas na verdade são 2, 3, 4. Como vocês estão vendo aí na tela, isso era um tipo de construção que era comum até naqueles detalhes em renda no peito das blusas. Então, aqui a gente tem o mesmo bordado, o mesmo tema de bordado da parte de cima, vou dizer assim, do corpete. Todo feito à mão também. Aqui a gente tem alguns danos nela. E isso não é dano de corte. Esse tipo de rasgo que a gente tem no tecido, isso aqui não é dano de corte, isso é dano de alguma coisa que enganchou e puxou. Porque a fibra não foi cortada, ela foi rasgada, ela sofreu tensão e ela arrebentou por causa da tensão, ela não foi cortada. Alguma coisa que ficou presa aqui, ela não é comprida o suficiente para que tenha sido um sapato, um taco de salto que ficou preso, provavelmente algum objeto de uso que ficou preso mesmo. Vamos falar sobre as emendas. Bom, essa aqui é a perna dela toda, né? E vocês já conseguem ver por aí que a gente tem uma emenda de tecido bem aqui. E como o bordado é contínuo e do mesmo tamanho, do mesmo padrão, não teve emenda no bordado. Então essa peça, esse piecing aqui, esse remendo, essa peça extra de tecido, ela já foi unida no momento da construção. Muito provavelmente porque o tecido não era largo o suficiente para cortar o godê dessa perna. Então a gente tem a costura do meio da perna. A gente tem essa costura aqui e na parte de trás a gente tem mais um pedaço. Então da próxima vez que faltar tecido para você fazer um godê de alguma coisa, não se desespere. É historicamente correto fazer emenda, hein? Só que as emendas dessa época não eram feitas de qualquer jeito. Vamos dar uma olhadinha no avesso dela. Uau! Que coisa mais absolutamente maravilhosa. Isso merece um zoom, gente. Meu Deus!
Eu nunca vi uma costura assim, mas tão pequenininha. Era para ser uma costura francesa? Eu não sei, não. Para costura francesa não serve. Isso aqui tá mais parecendo as costuras do século XVIII mesmo. Isso aqui é uma técnica típica de lingerie do período eduardiano, que é justamente para conseguir fazer a emenda de forma delicada, porque o tecido é muito fino, mas sem criar bulk, sem criar volume extra, sem necessidade. Por exemplo, eu vou mudar aqui para vocês verem a costura de união da perna. A costura de união da perna, aqui a gente consegue visualizar as duas. A emenda e a costura de união. A costura de união, que está no meio das pernas, ela está numa região que sofre muito estresse, o tecido é muito tensionado. Então, é uma região muito propensa a desfiar o tecido. Então, o que se fez aqui? Qual é a técnica que se utilizou? Costura francesa. Que é a técnica padrão para união de partes de roupa íntima na era eduardiana, exceto no ombro, que a pessoa que fez isso aqui resolveu que estava a fim de caprichar de uma maneira extraordinária. Vamos dar uma olhadinha nas costas dela, então? Ok, essas são as costas. A gente tem uma construção muito parecida com a da frente, os mesmos detalhes de bordado. E eu quero dizer que essa costureira era uma arrombada, porque esta blusa não tem costura lateral, ela tem uma costura que é deslocada para as costas. E você acha que tem costura? Não, isso aqui tem a mesma técnica de união do ombro. Vamos pro zoom. Olha aqui, mesmo ponto palito para juntar, gente. Eu posso com uma coisa dessas? Que coisa mais maravilhosa! Deixa eu dar uma olhadinha nela por dentro. A curiosidade é muito grande, né? A gente gosta de olhar a roupa por dentro. Olha só, o tecido foi dobrado. Uma margem de costura bem pequenininha, que foi dobrada e costurada com um ponto bem pequeno também. Ela foi enrolada, na verdade. É uma bainha enrolada. Muito bom. Aqui nas costas, a gente tem o mesmo tipo de franzido que a gente encontra na frente. Deixa eu ajeitar ela aqui. O bom é que essa peça não é tão delicada igual aquela capa bordada de 1890 que eu mal posso mexer nela, tadinha. Mas essa peça tem uma coisa que eu acho fantástica. Ela tem sinais de reforma. Olha só o que a gente tem aqui. Não uma reforma, na verdade. Em algum momento da vida dessa peça, ela se rasgou. E aí foi feito um conserto. Um conserto não foi dos mais habilidosos, por sinal. Houve uma tentativa de que fosse um conserto muito delicado, mas não funcionou corretamente. Agora, vamos dar uma olhada nisso pelo avesso, que é. A gente gosta mesmo de ver roupa pelo lado de dentro. Aqui tá a parte dos consertos, ó. O tecido foi só levemente dobrado, tanto que não foi protegida a borda onde ele desfiou, foi só um conserto muito rápido. E realmente não foi uma coisa muito cuidadosa, porque o nó da linha tá aqui, e não é comum a gente encontrar na costura do restante da roupa a linha, o nó da linha. Inclusive, os manuais de costura de lingerie da época ensinam outras técnicas para ancorar, para iniciar e finalizar a costura para que o nó não fique aparecendo. Mas a gente tem o nó aqui, o que nos indica que muito provavelmente isso foi feito por alguém que não era profissional. E assim, ó, tem vários danos na peça, e são rasgos, não são cortes, não são marcas de traça. Então, em algum momento, alguém usou essa peça em alguma situação que forçou muito ela, ou não usou com a devida delicadeza. Ou talvez ela tenha ficado presa em alguma coisa, na lavagem, no armazenamento. Eu não sei qual foi o caminho que essa peça percorreu até chegar às minhas mãos. Aqui a gente tem uma outra emenda de tecido, mas como isso aqui está na parte de trás, bem em cima do bumbum, região de muito estresse, então a mesma técnica de costura, que é a costura francesa, muito pequenininha. A gente tem umas outras áreas de dano nessa peça, que fazem com que ela precise ser olhada com carinho. Esse dano aqui é no ombro, é um dano considerável. É um rasgo também, alguma coisa que ficou presa e foi puxada. Eu não sei ainda se eu vou fazer
algum tipo de restauro? Muito provavelmente não. O que eu vou fazer é documentar ela em fotografias, vou ver uma maneira de disponibilizar essas fotos e vou tirar as medidas dela e talvez tirar um molde com as medidas dela para liberar para os apoiadores. Vamos ver o que eu vou fazer agora. Mas eu devo confessar para vocês que eu estou extremamente curiosa se eu consigo não só tirar esse molde, mas se eu consigo fazer uma réplica dessa peça, seguindo o método do sistema Vestir a Cena contemporânea do Fausto Viana e da Isabel Italiano. Vamos ver se eu consigo. Vocês que me dizem se vocês querem ver, se vocês querem que eu faça a réplica e faça um vídeo sobre ela aqui no canal. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Eu te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, dar uma conferida nestes outros conteúdos de história da moda que a gente já tem por aqui e que eu separei para você com todo carinho.